Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. No dia seguinte, foi ele para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e muito povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que era levado um defunto a sepultar, filho único de uma viúva, e ia com muita gente da cidade. Tendo-a visto, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. Aproximou-se, tocou no esquife e os que o levavam pararam. Então disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E sentou-se o que tinha estado morto e começou a falar. Depois, Jesus entregou-o à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa opinião a respeito dele espalhou-se por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 7, de 11 a 17. São Gregório de Nissa. O Salvador nos dá a prova da ressurreição menos por palavras e mais por obras. Começa por operar milagres menores para acostumar a nossa fé aos maiores. Empregou o poder da ressurreição primeiro para curar a doença insanável do escravo do centurião. Depois disso, com um poder mais alto, introduziu nos homens a fé na ressurreição ao ressuscitar o filho da viúva, que já era levado ao túmulo. Por isso segue: quando chegou perto da porta da cidade, eis que era levado um defunto a sepultar, filho único de uma mulher. Quanto ao escravo do centurião, diria um detrator que não estava para morrer. Para calar a língua temerária, o evangelista diz que Cristo dá no meio do caminho com o filho único da viúva já morto, pois segue: e era uma viúva, e ia com muita gente da cidade. Com poucas palavras, expôs o volume da desdita. A mãe era viúva e não tinha mais esperança de gerar. Não tinha a quem mais dirigir seu olhar de ternura no lugar do filho morto. Amamentara apenas a ele. Fora ele o único motivo de alegria na casa. Fora ele sozinho o tesouro e a doçura da mãe. Ao dizer jovem, referiu-se à flor da idade, que produz a primeira lanugem. Esse rapaz, ainda há pouco tenro aos olhos da mãe, e que em breve haveria de aspirar ao dia dos seus esponsais, era o rebanho da sua linhagem, o ramo da sucessão, o cajado da sua velhice. Comentário: Lucas 7, de 11 a 17. São Beda. Naim é uma cidade da Galileia a 2 milhas do Monte Tabor. Com o aceno de Deus, uma grande multidão acompanha o Senhor para que fossem muitas as testemunhas do milagre. Por isso segue: iam com ele os seus discípulos e muito povo. É como se dissesse: Não chores ainda como morto, que em breve verás ressuscitar. Quão belamente o evangelista testemunha a comiseração do Senhor pela mãe e a ressurreição que ele opera no filho. De um lado, dá-nos o exemplo da piedade que devemos imitar. Do outro, edifica em nós a fé no poder que devemos admirar. Por isso segue: todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O falecido, levado sob os olhares de muitos para fora dos portões da cidade, representa o homem entorpecido pelo letal inteiro dos seus pecados, e que já não esconde a morte da sua alma no covil do coração,
mas a deixa conhecer a muitos por suas palavras e feitos, que são como que as portas da cidade, pois cada sentido corpóreo, penso, é um portão da cidade. Bem se conta que esse rapaz era o filho único da sua mãe, porque a mãe igreja, ainda que composta da reunião de muitas pessoas, é uma só. Que a igreja é viúva, ademais, reconhece-o cada alma quando lembra que foi redimida pela morte do Senhor. Com isto, se desmancha o erro de novato, que, querendo abolir a purificação dos penitentes, nega que a nossa mãe igreja, quando chora a morte espiritual dos seus filhos, deva sentir-se consolada pela esperança da restituição da vida. Ou ainda, o caixão em que o morto vai sendo levado é a consciência trepidante do pecador desesperado. Os que o levam ao sepulcro são ou os desejos imundos ou as lisonjas dos companheiros, que, ao toque do Senhor sobre o caixão, pararam, porque a consciência, tocada pelo temor do juízo do alto, a miúde reprime os prazeres carnais, cala os que a adulam com injustiça, volta a si mesma e responde ao chamado à vida do Salvador. Deus visitou seu povo, não apenas uma vez ao encarnar seu Verbo, mas todas as vezes que o manda aos corações. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Aqui está uma norma que merece crédito. Se alguém aspira ao episcopado, deseja uma obra importante. Por isso, o bispo deve ser irreprovável, fiel à sua mulher, sóbrio, modesto, cortês, hospitaleiro, bom mestre, não beberrão nem briguento, mas amável, pacífico, desinteressado. Deve governar sua família com acerto, mantendo os filhos submissos, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como se ocupará da igreja de Deus? Não seja recém-convertido, para que não se envaideça e incorra na condenação do diabo. É conveniente ter boa fama entre os de fora, para que não caia no descrédito e o diabo não o engane. Igualmente os diáconos sejam dignos, não de duplas palavras, não dados à bebida nem ao lucro vergonhoso. Devem conservar com consciência limpa o mistério da fé. Também eles devem ser provados primeiro, e, se forem achados irrepreensíveis, exercerão seu ministério. Igualmente as mulheres sejam dignas, não murmuradoras, sejam sóbrias, confiáveis em tudo. Os diáconos sejam fiéis às suas mulheres, bons chefes de seus filhos e de sua casa, pois os que exercem bem o diaconato obtêm um posto elevado e autoridade em questão de fé cristã. Isso eu te escrevo, embora espere visitar-te logo. E se me atrasar, que saibas como comportar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Grande é sem dúvida o mistério de nossa religião. Manifestou-se corporalmente, justificado no Espírito, apareceu aos anjos, foi proclamado aos pagãos, foi acreditado no mundo e exaltado na glória. Palavra do Senhor. Salmo 101. Vou cantar a bondade e a justiça. É para ti a minha música, Senhor. Vou explicar o caminho perfeito. Quando virás a mim? Quero proceder com reta consciência dentro de minha casa. Não dedicarei minha atenção a assuntos indignos. Detesto as ações criminosas e não se apegarão em mim. Longe de mim uma consciência retorcida. Não quero acordo com a maldade. Eu farei calar aquele que em segredo
difama seu próximo. Olhos altivos, mentes ambiciosas, não os suportarei. Ponho os olhos em pessoas de confiança, para que habitem comigo. Aquele que segue um caminho perfeito estará a meu serviço. Não habitará dentro de minha casa quem cometer fraudes. Aquele que diz mentiras não durará em minha presença. A cada manhã farei calar os perversos do país, para excluir da cidade de Deus todos os malfeitores. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 101, por Luiz Alonso. Por sua visão límpida e por sua concentração em pontos éticos fundamentais, o Salmo conserva hoje sua validez, também em sociedades não teocráticas. O suposto rei de Israel quer oferecer ao Senhor uma canção comprometida e uma consciência limpa. Sabe que as duas coisas agradam a Deus. Se o Senhor não quer ver impureza física no acampamento israelita, Deuteronômio 23, de 13 a 15, quanto menos quererá ver maldade ética em sua cidade. O Antigo Testamento dá à exigência ética uma nova dimensão religiosa. Vale o salmo também para a igreja? A chave nola pode dar Santo Agostinho, que intitula uma de suas obras principais, A Cidade de Deus. Dir-se-ia que, por sua consagração a Deus e pela maneira mais piramidal ou hierárquica de exercer o poder, o que tem autoridade deveriam fazer esse salmo. O veneno da ambição, cobiça e soberba não estão de todo extirpados. O método do engano e da difamação de rivais continuam tentando como recursos fáceis. Os esquemas básicos de mau governo podem adotar formas múltiplas. Se os que exercem poder na igreja muitas vezes presidem ou dirigem o culto, recordem que exame de consciência e propósito articulado também são música para o Senhor. Em sua obra Política de Deus e Governo de Cristo, exclama Quevedo: ó governo de Cristo, ó política de Deus, toda cheia de justiça clemente e de clemência justiceira.